Vitória da Conquista, que sempre foi uma igreja referência, né, em missões, referência na obra missionária. Nós tivemos a oportunidade, né, há anos atrás, de conviver com o pastor Gerson Rocha, aqui na nossa região, um irmão muito precioso, né, que amava missões, né, e sempre que eu me lembro do pastor Gerson Rocha, né, e eu me lembro dele chegando no púlpito e ele falava assim: hoje nós vamos falar sobre o assunto do céu, missões, né, e era algo tão especial, característico desse amado irmão, né, e que realmente nos faz louvar a Deus pela sua vida e pela vida de homens de Deus que apoiam a obra missionária e que amam missões, né? Então, o pastor Zé Infante pode chegar, tem todo o tempo, pastor, necessário para trazer a palavra de Deus para nós nessa manhã. Obrigado, pastor. Queridos irmãos, não deixa de ser para mim um motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui. Vim acompanhado com a minha esposa, que já me acompanha por 54 anos de vida conjugal. E realmente sou muito grato a ela pela dedicação. É uma pastora do pastor. Porque o pastor não pode chorar no ombro da ovelha, porque a ovelha não tem ombro. Então tem que chorar no ombro da pastora. Então, para mim é uma alegria muito grande estar também juntamente com os irmãos. Dessa vez a minha esposa pôde vir. E eu tenho uma agenda de oração e todo dia de manhã eu oro por essa agenda missionária. Durante o dia, aquelas orações que nós fazemos, pertinentes à nossa vida, à vida da igreja. E então, no período da tarde, obrigado, filho. No período da tarde, faço as orações pelos enfermos. E dentro da minha agenda missionária, está a missão Rocha Eterna. Eu recebi muitos relatórios do saudoso pastor Aguinaldo. E depois, então, coloquei ele na minha agenda de oração e orei muito pelo ministério dele. E depois, então, veio a Covid, e assim como aconteceu com ele, aconteceu com muitos irmãos nossos, que subiram na carruagem e foram embora. Quer dizer, foi um até breve, porque um dia nós estaremos todos juntos com o Senhor. Promessa da palavra. Promessa da palavra. E hoje eu estou muito contente porque estou conhecendo a viúva do pastor Aguinaldo. E ela tem também uma cereja do bolo. Porque eu também tenho a satisfação de ter uma netinha como ela. Ela já vai fazer 16, minha netinha vai fazer 15. A Estelinha. Então, já quando eu vi ali, já... Agora que vou, já oro mesmo. Então, agora vai ser uma companheira de oração da Estelinha também. Então, eu estou muito contente. E os irmãos, o Dinardi, o pastor Alves, porque eu já orava, foi um dos primeiros que eu comecei a orar, desde Ribeirão Preto, foi com o pastor Alves, o Dinardi, o meu querido, cadê o Michel? Cadê o Michel? Está lá o Michel. Né? Então, com esses missionários da missão Rocha Eterna. E hoje eu estou sempre orando e vendo outros irmãos aqui, colegas de trabalho. E dentro dessa saudação, para terminar, toda vez que me é dada essa incumbência de falar para pastores, eu me lembro do Jimmy Rose. E vocês vão ter que ouvir mais uma vez eu repeti o que o Jimmy Rose falava quando ele tinha uma reunião de pastores. Ele dizia assim: olha, como eu estou me sentindo como um leão no meio de uma cova de Daniéis.
quando a gente fala para pastores, é assim, né? Eu não devia estar falando, eu devia estar também escutando. A gente precisa escutar. Então, queridos, eu preparei para compartilhar com os irmãos uma coisa assim, suposição, que é impossível acontecer isso. Mas suponhamos, todas as categorias fazem greve, pleiteiam os seus interesses. Aí eu fico imaginando, já pensou se a categoria dos pastores pudesse fazer uma greve, o que nós íamos pleitear? O que nós íamos pleitear do rebanho? E para o rebanho? E para o ministério? O que nós pleitearíamos? Então, eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo. Se vocês, o pastor, isso aqui eu aprendi com o Gerson Rocha, ele deve ter comentado isso com vocês, mas de vez em quando é bom trazer à memória o que nos pode dar esperança. E também, como disse Paulo, verdades precisam estar sempre repetidas, porque essas verdades é que vão ficar gravadas no coração da gente. Então, peço que os irmãos abram Lucas 19. a 38. Lucas 19, versos 28 ao verso 38. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. (19, 28 a 38) do Evangelho escrito por Lucas. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e da Betânia, no monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho. E nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhes direis, porque o Senhor o há de mister. A outra tradução fala, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como Jesus lhes dissera. Quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele, ou o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Deus aplica a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Poder sentar, meus amados? Eu não tenho muita, o dom da didática. Eu começo a dar um estudo, ensinar, e daqui a pouco eu vou ver, eu estou pregando. Porque é o que fui chamado para fazer, pregar. Mas eu queria apresentar isso de uma maneira assim, bem detalhada, para que a gente possa entender. Meus amados, qual deveria ser a nossa aspiração? É claro, pastor segundo o coração de Deus, o pastor que conheça bem o rebanho, pastor. Mas nós podemos ser, à luz da Bíblia, também, e eu assim me apresento, eu quero ser isso, eu preciso ser isso como pastor. Eu preciso ser um pastor jumento. O irmão também precisa ser um pastor jumento.
Porque, irmãos, por quê? Olha que coisa maravilhosa essa passagem. Jesus subiu no jumento. O jumentinho entrou em Jerusalém. E o povo clamava: bendito o que vem em nome do Senhor. Clamava. Meus irmãos, mas ninguém reparou no jumento. Ninguém reparou no jumento. Não teve um que dissesse: ai, que jumentinho bonito. Não. Ninguém viu o jumento. Mas o jumento teve uma missão maravilhosa, e que é essa que nós devemos ter. O jumento carregava o rei. Isso significa que quando o pastor é conversado, quando o pastor é muito mirado, ele tem que ser visto como alguém carregando o rei. O rei que o chamou, o rei que o capacitou. Irmão, tirou Jesus da nossa vida, não tem nada. Não tem nada. Não tem PhD, não tem nada disso, bacharel disso, daquilo, não tem nada. Tirou Jesus, não tem nada. Quem é o irmão sem Cristo? Quem sou eu no nosso ministério? Que condições nós teríamos de estarmos hoje dirigindo um rebanho do Senhor? Nenhuma, gente. Isso não é coisa humana. Chorar com os que choram, rir com os que riem, chorar com família. Os casos que todos nós pegamos, de manhã, pegar uma moça e diante de todos, do pai e da mãe, ter que preparar aquele auditório, porque uma moça que ia casar, faltavam 30 dias. O 7 de agosto ia casar em setembro. A moça morre. E aquele ambiente, o noivo, a família. Aí sai dali, vai para uma festa de 80 anos. E não pode entrar com a cara fechada de velório. Porque senão fica todo mundo perguntando: o que o pastor tem? O que o pastor tem? O pastor está com a cara fechada. Pastor é isso. Então, queridos, dentro desse pensamento do pastor jumento, dessa nossa nobre missão, como diz o apóstolo Paulo, aquele que aspira ao ministério, é uma excelente obra. Então, meus irmãos, eu teria aqui, agora vocês vão se assustar, 10 pontos. 10 pontos para conversar com os irmãos. Então, meus queridos, é o seguinte: o que nós reivindicaríamos como pastores jumentos? Agora, o que nós reivindicaríamos da igreja? Nós vamos reivindicar da igreja, como pastores jumentos, a vida pela palavra. Vamos reivindicar do rebanho mais vida pela palavra. Jesus, num verso, Jesus disse: se perguntar aqui quem quer ser amigo dele, todos nós queremos ser. Vós sereis meus amigos? Palavra. Então, nós precisamos, a nossa, digamos assim, reivindicação aos membros, nós precisamos, então, aqui 10 pontos. Vamos lá. Mais ovelhas de boa lã. Ovelha de boa lã. Um pastor gaúcho, ele usou essa expressão uma vez, eu achei isso maravilhoso. Quando ele me apresentou, são ovelhinhas de boa lã. Eu falei, mas volta e meia tem que tirar os carrapichos. Mas são ovelhinhas de boa lã. Então, irmão, seria uma primeira exigência baseado naquilo que está lá em Lucas capítulo 9, Atos 9, verso 31. Atos 9, verso 31, diz assim a palavra: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham o quê? Paz.
Irmãs, meus irmãos, se o rebanho for impactado com a palavra, com isso, nós precisamos viver em paz. Ovelhas de boa... As igrejas respiravam paz. E como nós precisamos disso? Como é bom, eu estava vendo aqui, graças a Deus, o nosso grupo, né? Eu vejo, termina, aquela alegria, todo mundo conversando, mas, como o Gerson Rocha costumava dizer, cada culto de uma igreja que respira paz é um ambiente de céu. E é mesmo. Irmãos, e nós temos, como pastores jumento, reivindicar isso. Onde? Pelo púlpito. Pelo púlpito. Eu nunca me esqueço disso que a igreja ela é formada pelo púlpito. A igreja é doutrinada pelo púlpito. O púlpito faz o rebanho, o impacto da palavra, da pregação. Não é que a fé vem por onde? Pelo ouvir, o ouvir vem pela pregação. Então, pregar essa bendita comunhão que nós temos e que precisamos ter. Não podemos viver divididos e não pode acontecer isso no nosso meio. E procurar acertar as coisas de modo que Deus seja glorificado. Então, queridos, é a primeira coisa, a responsabilidade que a igreja tem de viver em paz. De viver em paz. Qual é o salmo que fala nisso? Vocês sabem de cor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Então, o púlpito tem que pregar isso, a união, a fraternidade. Eu, como um pastor jumento, quero pregar isso. Eu quero ter uma opção de crente jumento. Carregar o rei é uma responsabilidade tremenda. Cristo apareceu, não o jumento. Quem tem que aparecer na nossa vida é Cristo. É Cristo, não nós. É Ele que aparece. Se me perguntarem, pastor, qual é um versículo que resume bem o Evangelho? Não mais eu vivo, mas é o Evangelho. Isso resume o Evangelho. Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Agora, como é difícil entender como é que Cristo vivendo em mim, meu outro irmão, está em guerra. É difícil de entender isso. Então, compete ao pastor jumento procurar cada vez mais levantar isso no meio do seu rebanho. As igrejas do Senhor respiravam, eu gosto dessa tradução, respiravam paz. É maravilhoso isso. Segundo lugar, despertar nos crentes a bênção que é a igreja. Os crentes estão conscientizados disso. Mais amor à igreja, mais amor ao corpo de Cristo. Mais amor ao corpo de Cristo. Agora, com esse negócio de veio a pandemia, tudo, tem muita gente que amou mais a poltrona. Então, chega na hora do culto, liga lá, vê, estica a perna no banquinho, deita, come pipoca e o pastor pregando. Não, eu falo porque é assim mesmo. A carne se deixar, a carne toma conta. Se deixar, a carne toma conta. Então é apelar ao valor da igreja. E que valor é esse? Como é que nós medimos o valor de uma igreja? Jesus a comprou com seu sangue. Jesus a comprou com seu sangue. Então, queridos, crente jumento é um crente de boa lã e que tem visão do valor da igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora nós estamos numa época em que muitos irmãos estão mais alegres em ficar em casa do que acompanhar o culto. Eu sei que quando aconteceu isso foi na transição. Eu estava passando o ministério para o pastor Vitor. E foi quando estourou esse negócio de pandemia, ele estava assumindo. E eu fiquei sabendo, muita gente que gostou, ficava em casa. Eu não preciso, eu posso participar do culto, eu canto aqui da minha casa. Sim,
Mas Jesus não criou a igreja para isso. E a pergunta que se faz é essa: em meu lugar, o que Jesus faria? Ficaria na igreja ou ficaria assistindo o culto nas suas igrejas? Virtual. Então nós precisamos malhar isso. Nós precisamos inculcar isso na vida do rebanho. Amor à igreja. Eu sei, a igreja não salva. A igreja não salva. Agora, irmãos, cá para nós, quem é salvo vai aonde? Vai para a igreja. Quem é salvo vai à igreja. Não é isso? Quem é salvo vai à igreja. Então, mais amor à igreja, para não cair naquela palavra exortativa do escritor de Hebreus, que vocês também conhecem. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ainda mais, façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que está lá em Hebreus 10, 25. Então, ovelhas de boa lã, amor à igreja, e agora mais reverência. Mais reverência. Por que eu falo isso, mais reverência? Olha, irmãos, é profético. É profético. Mateus 24, 12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos esfriará, certo? Quase. O amor tem um quase aí. Quase todos. Esse quase foi o que eu preguei ontem, lá em Ribeirão Preto. Quem são esses quase que não deu para completar todos? Tem um grupo que não aceitou isso. São os 7.000 da graça. Os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. São os 7.000 que Deus separou para si. E que amam e temem o seu nome. 7.000 aqui. Fazemos parte dos 7.000. Então, esses 7.000 tem que ter mais reverência. Por quê? Porque nós estamos numa época, o amor de quase todos esfriará. Em Lucas 18, verso 8, Jesus fala: quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Ô, irmãos, lá em Conquista começou um negócio de os jovens, alguns deles, né, alguns, começaram aí com camisa de time de futebol na igreja. Se a camisa do time de futebol fosse a única coisa que ele tinha para ir na igreja, amém, foi na igreja. Nós íamos saber, íamos dar uma camisa nova para ele com uma camisa nova. Mas era gente que podia estar com uma outra roupa. Mas a pressão do mundo é muito grande. Não pode começar a aparecer aqueles cabelos cortados meio estranhos, a moda estranha. Pode aparecer jovem com aquela calcinha apertada na canela, entendeu? Então, somos chamados de modismos. E a Bíblia fala que o temor do Senhor, por causa desse esfriamento global, e por causa de Cristo não encontrar quase mais fé na terra, é a falta do temor a Deus. E, meus irmãos, vocês estão vendo hoje o que estão fazendo com o nome de Cristo, o que estão fazendo com o nome da igreja, o que estão fazendo com o nome do Evangelho. Dá de tudo hoje. Nós temos crente usando brinquinho, crente todo com aquilo que enfia pelo nariz, sai pelo outro lado. Nós temos tudo isso. Veja bem, eu não estou, assim, eu não quero generalizar, mas há no nosso meio, há um evangelho agora que é assim. É o evangelho descompromisso. É um outro evangelho, como Paulo previu. Um outro Cristo, um outro evangelho, um outro Espírito. Eu ouvi um grupo evangélico lá em Vitória da Conquista, um baita de um trio elétrico, uma barulheira, uma parafernália, desfilando pela principal avenida da cidade. Eu estava comprando pão. Aí, quando eu saí da padaria, tinha duas senhoras apavoradas com o que estavam escutando, aquele som estridente. Eu cheguei perto delas: ô, minhas senhoras, desculpe, isso não é evangelho, não. As senhoras podem ficar tranquilas, não se escandalize, não. Porque tinha aquelas faixas escritas, né? Cristo é isso, é aquilo. Evangelho não é isso. Evangelho é cruz. Evangelho é renunciar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. Isso não é evangelho, não.
Então, mas essas coisas acabam sendo uma pressão. Na minha igreja não pode. Então, nós precisamos alertar o povo. Imitai as coisas que são de Deus e não do mundo. E tem que estar lá, o pastor jumento tem que estar procurando formar crente jumento, pregando a palavra. Então, queridos, mais reverência, cuidado com esse negócio de modismos, não é? Tem um verso aqui em 1 João 2,15. Nós devemos tomar todo cuidado com as coisas do mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. E no Salmo, Provérbios, capítulo 1:7, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e em capítulo 22:4 termina dizendo: e resulta em humildade, riquezas, honra e vida. Tudo na vida espiritual. Tudo na vida espiritual. Então, queridos, mais reverência no culto, mais reverência com as coisas de Deus, sagradas. Porque é sagrado. É sagrado. As coisas de Deus são sagradas. E nós precisamos ter reverência naquilo que estamos fazendo. Quarto, mais pontualidade do rebanho. Olha, lá na igreja, eu gosto aqui começou na hora certa. Eu fui lá na igreja do pastor Alexandre, do pastor Francisco, do pastor José Carlos. Começou na hora certa. Como eu sofri com isso no meu primeiro ministério. Porque o pastor que eu sucedi, no primeiro ministério que eu tive em Santos, ele dizia assim: não, nós vamos esperar que o povo só costuma chegar às 9h15. Mas eu dizia: mas pastor, que horas começa o culto? Ele: 9 horas. E por que nós temos que esperar 9h15? Porque os irmãos só chegam 9h15. Mas não está certo isso. Mas eu estava chegando, ainda não estava empossado como pastor no lugar dele. Eu sei que 9 horas realmente tinha eu, minha esposa, meus filhos pequenininhos naquela época, tinha um irmão que era um portador de necessidades espirituais, de cuidados especiais, que era o Moisés, não é isso? Moisés, e ele ficava lá, e um diácono, só, e o pastor que eu sucedi. Só tinha isso. Falei: poxa, mas já dá para começar o culto? Mas fiquei quieto. No dia que eu assumi, não teve jeito. Comecei o culto, 9 horas, meus meninos ali, minha esposa, o Moisés, que era o portador, e o diácono, e comecei o culto. Quando o pessoal chegava às 9h15, não, o pontual é pontual. Imagine se Deus atrasar um segundo nesse movimento de rotação e translação. Imagine uma falta de ar aqui, por alguns minutos. Não há erro, porque Deus é pontual. Deus é pontual, tudo ele vem certinho. Não há erro, não pode ter erro. Então, se Deus é pontual, nós temos que ser pontual. Olha, eu não consegui, posso dizer a verdade, eu não consegui vencer esse negócio de casamento. Foi um problema para mim tão grande, eu já estava... Mas eu falava. Chegou um ponto que eu tive que chegar lá na frente da igreja e falar: casamento está marcado agora, 8 horas, então nós damos início ao casamento, aguardando a chegada dos noivos. E depois as pessoas não queriam que eu falasse isso, né? Aí foi uma coisa, porque não é brincadeira, não. Aí quando o Vitor já estava assim, eu falei: Vitor, tu vai fazer casamento, eu vou fazer enterro, porque defunto não atrasa. Não atrasa. Marcou enterro para tal hora e está lá. Chega até primeiro que a gente, não é verdade? Está lá. Então, outra coisa, no defunto você canta hino de céu. Tem uns convidados que agora vai para... Convidado do noivo ou da noiva, não tem mais respeito pela igreja, vai tudo com os decotes aqui para baixo, a saia com uma lascadura que vem até aqui em cima. Isso aí depois... mas não são crentes, eu sei, gente. Mas acontece quando termina o culto, sai todo mundo na rua lá, com aquela roupa estranha, sabe? Olha lá os crentes, como é que estão? Sabe como é que é? O pessoal já vê logo essas coisas. Eu sei, meus irmãos, não é fácil, mas nós temos o dever de pastor jumento
querer exigir crente jumentinho. Isso nós temos que pregar. Então, queridos, mais reverência, mais pontualidade com o rebanho do Senhor, não é? E eu tenho até aqui, pena que eu não sei cantar, mas vocês sabem, o saudoso pastor Gerson Rocha, ele fez uma letra. Vocês lembram disso aqui? Não sei se vocês ouviram ele cantar isso aqui. Ele fez uma letra sobre Deus é pontual, baseado no hino 509 do cantor cristão. No princípio Deus criou, tudo belo ele formou, em 6 dias tudo veio a existir. Dentro do devido prazo o universo completou, e jamais um só minuto ele atrasou. Sim, meu Deus é pontual, com amor e retidão criou o céu. Deus não é impontual, como a luz que não se atrasa, ele é fiel. Nas estrelas vejo a luz, nos planetas precisão, nossa terra gira com exatidão. Os cometas pontuais, nos espaços siderais, todos dizem que meu Deus é pontual. Aves voam lá no céu, peixes movem-se no mar, grandes ondas fazem a arrebentação. Nesta orquestra singular, a beleza e perfeição e a harmonia, porque Deus é pontual. E a última. No tempo determinado, o Senhor Jesus nasceu e na cruz, na hora certa, ele morreu. No domingo ressurgiu e do céu retornará para a igreja em hora certa arrebatar. Amém? Amém. Deus não é impontual, Deus é pontual. Então nós, como filhos de Deus, temos que ser pontuais. Não é? Temos que ser pontuais. Então, queridos, chegando na metade. Pastor me deu liberdade aqui agora. Muito bem, pontualidade do rebanho. Mais mordomia fiel. Mais mordomia fiel, né? Uma vez eu li isso, eu não sei se foi o pastor Hernani Dias Lopes que escreveu, mas foi uma experiência que quando um pastor foi batizar um crente, o pastor chegou, tirou a carteira do bolso, o candidato batizando, tirou a carteira do bolso e levantou. Aí o pastor perguntou para ele: meu irmão, por que você está batizando? Não, eu vou batizar o meu dinheiro também. Vou batizar o meu dinheiro também. Por quê? Porque a espiritualidade de muitos termina no bolso. Termina no bolso. Então nós precisamos estar sempre pregando, lembrando de trazer as ofertas à casa do Senhor. Irmãos, nossa vida não é fácil. Nós sabemos que a situação está difícil para todo mundo. Mas Deus prometeu: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção que vos advém a maior abastança. É essa a promessa. E não falta. Não falta. Fui moço e hoje sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem sua família, a mendigar um pedaço de pão. Então, queridos, é essa daí, eu quero um pastor jumento apelando para essa mordomia fiel. Porque todo mordomo vai dar conta da sua mordomia, é o que diz a palavra. E aqui ainda dentro desse mais mordomo fiéis, aqui em Lucas 12, 37, Jesus fala: bem-aventurado aqueles servos mordomos, os quais, quando Jesus vier, os achar vigiando. Ô, meu irmão, não é tão bom a gente saber notícia de missionário convertido em tal lugar, missionário convertido, o trabalho que está sendo feito, mas é com dinheiro. Uma vez, eu preguei um sermão lá na igreja, teve naquela época era diácono, o diácono ficou meio bravo comigo. Mas eu falei: não, meu irmão, tem que pregar. Eu falei assim: irmãos, já pensou se tivéssemos reunidos num culto sem dizimistas? Um culto da igreja sem dízimo. Primeira coisa, não ia ter microfone. Segunda coisa, vocês estariam sentados no chão. Terceira coisa, o chão está sujo. Quarta coisa, vocês iam no banheiro, não tinha papel. Não tinha água para beber. Esse é o culto dos não dizimistas.
Esse é o culto dos não dizimistas. E tem muitos que não dão o dízimo, mas chegam lá, vai no banheiro, está limpinho o banheiro, tem sabonete, tem sabão, a igreja está varrida, a igreja está limpinha. E eu me apaixonei por essa bancada aqui. Isso é uma delícia, isso é uma delícia. Não, isso aqui daqui a pouco é o almoço, uma pregação dessa aqui, 10 pontos. Isso é uma tentação para a gente, né? Dar uma mordida lá, né? Tomar um cafezinho forte aqui, fica assim. Então, queridos, eu falei, é exatamente isso. Você vai no banheiro, tudo arrumadinho. Tem pastor a igreja envia missionário. Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do povo de Deus. É aqueles que estão aqui com as cordas segurando enquanto vão na frente. Nós tivemos um casalzinho lá na igreja agora, tem o quê? 2 domingos? 2 domingos. 2 domingos atrás tivemos um casalzinho lá na igreja. Um rapazinho, a jovenzinha e uma criancinha, menininha de colo, estão indo lá para o norte da África, onde a boca está pesada. Gente, isso não é humano. Isso não é humano. Isso é divino. Isso é divino. Pegar um moço daqui, uma menininha, uma jovem senhora, e levar lá para o norte da África para pregar o evangelho. E com dinheiro de quem? Quem são os privilegiados que sustentam? Somos nós. Então, queridos, a mordomia do dízimo, a mordomia das ofertas. Pastor jumento tem que pregar, exigir que os crentes sejam jumentinhos até nas suas mordomias. Vamos correr mais um pouquinho. Mais medicina nos lábios. Mais medicina nos lábios. Não é o que a Bíblia fala? Línguas sábias que sejam saúde para o povo. Cá para nós. Tiago já falou, né? É uma coisa terrível. É um negocinho tão pequenininho que ninguém domina. Mas quantas igrejas têm sido abaladas, quantos ministérios foram abalados por causa da língua. E de uma maneira ou de outra, quase tudo começa com ela. Quase tudo começa com a língua. Então, gente, pregar sobre o cuidado com a língua, refrear a língua. Às vezes, por uma atitude carnal de segundos, você pode destruir uma carreira de testemunho, uma ação, uma reação a uma ação, sem pensar, descer da cruz e fazer o estrago, que para voltar é mais difícil. Então, nós precisamos línguas sábias, línguas que falem, mas antes pensem. Sabe, precisamos que os crentes tenham isso no coração. Deus guarda-nos as nossas línguas. Como diz lá em Provérbio, a língua sábia seja saúde para o corpo, e favos de mel doce para a alma e medicina para os ossos. Provérbios 12 e 18. Mais comunhão entre os salvos. Tem uma passagem na Bíblia, que eu só vou contar essa historinha. Sempre que eu prego, eu gosto de contar a história dessa mulher. Eu gosto, não me canso de repetir, não. Não me canso de repetir. Aquela mulher cananeia. Aquela mulher, para mim, é um desafio. Aquela mulher é um desafio para qualquer um de nós, para os crentes em geral. Aquela mulher cananeia, ela estava seguindo Jesus. Os discípulos estavam com Jesus e ele ia atrás. E ela berrava: Senhor, socorro! A minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus não falava nada. E ela gritando: Senhor, a minha filha está terrivelmente, tem uma tradução que fala terrivelmente endemoniada. E Jesus continuou. Ele sabia o que ele ia fazer e sabia que aquela mulher seria uma lição para o povo judeu, porque ela não era judia, ela era cananeia. Chegou uma hora, os discípulos se encheram. Senhor, tira essa mulher de trás da gente. A mulher está gritando aqui o tempo todo. Aí Jesus mandou chamá-la, ela veio. Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada.
Olha só, vê a reação de Jesus. Jesus xingou a mulher. Se você parar para ler o texto, ele xingou a mulher. Ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de quê? A mulher não era judia? Chamou a mulher de cachorra. Chamou a cachorrinha. Eu não vou pegar o pão dos filhos, que é Israel, e vou dar para uma cachorrinha que você é gentia. Oh, meus irmãos, mas ele sabia o que estava no coração da mulher. Tanto é que ele encerrou dizendo que a mulher era. Quando ela falou, Senhor, aí ela foi um checkmate também. Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando ela falou isso, em outras palavras, para o nosso idioma, tá certo, Jesus, o senhor tem razão, eu sou uma cachorra, mas deixa eu comer dessa migalha santa. Aí Jesus disse, ô mulher, grande a tua fé, vai-te em paz, porque a tua filha está livre. Irmãos, isso aqui é essa comunhão que nós temos. Em Gálatas 5,15, Paulo fala, eu sei que entre vós há crentes caninos, que se mordem um ao outro. Está lá em Gálatas 5,15. Mas nós não fomos chamados para ser crentes caninos, nós fomos chamados para ser crentes cachorrinho. Sempre catando as coisas do céu, pleiteando com Deus, brigando, lutando. Irmãos, nós nunca vamos ser perfeitos, não. Porque às vezes as pessoas dizem, não, se for assim eu serei perfeito. Não, perfeito não. Não, nós somos pecadores. Mas alcançamos aquilo que Paulo fala. Olha, eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Em outras palavras, hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Isso é o evangelho, é uma escala crescente que foi dita por Salomão. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, mais e mais e mais até dia perfeito. Até ser dia perfeito, aí vem. Foi quando nós então vamos olhar para Jesus, vamos vê-lo como ele é, ser como ele é e ter o seu corpo de glória. Não na divindade, mas vamos ter o seu corpo de glória. Então, queridos, é isso, comunhão com os outros, crentes que se amem, porque um crente cachorrinho não vai criar casa para pastor nem para a igreja. Um crente cachorrinho não cria casa, ele é solução. Ele é solução, ele é joelhos que oram pela sua igreja. 8ª, hein? Só faltam 2. Faltam 2. Eu sei que está difícil para alguns aqui. Estou sentindo que está difícil para alguns aqui. Eu acho que está dando aquele efeito do café. Mais amor aos perdidos. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, não se escandalizem não, eu não sei amar. Eu não sei amar. Eu tive um professor e foi uma bênção na minha vida. Foi uma bênção e me ajudou muito quando eu estava cursando algumas matérias lá em São Paulo. Isaltino Coelho Filho. E ele dizia assim, rapaz, a gente não sabe amar. Por exemplo, chega um visitante. O visitante se levanta na igreja e nós cantamos, Deus te ama e eu te amo também. Mas, rapaz, ele diz assim, eu tenho dificuldade porque eu nunca vi aquela pessoa. Como é que eu vou amar aquela pessoa? Eu nunca vi. Irmão, nós não sabemos amar. Agora, a diferença é que nós temos o Espírito Santo que nos capacita a isso. O Espírito Santo não é da gente, não. Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Eu não sei. Eu não sei. Agora, Deus nos capacita, nos dá compaixão, amor pelos perdidos. Os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram isso. Pediram fé. E também amor pelas almas. Nós amamos porque Cristo nos capacita a fazer isso. Porque se depender da nossa carne aqui, nós não amamos ninguém. Nós não amamos ninguém.
Então, a comunhão, amor aos perdidos. Por isso é que nós pregamos, fazemos missões, enviamos. Veja, é um amor que Deus coloca no coração da gente, que também não é coisa humana. Não é humana. Já viu a coisa humana fazer alguma coisa de bem para a coisa espiritual? Não faz. A carne milita só pela carne. Ela milita contra o espírito. Então, queridos, amor aos perdidos. Pregais, igreja, é aquilo que vocês fazem, pregam sobre missões, que nós fazemos lá, pregar sobre missões, para poder fazer a obra do Senhor e arrebatar alguns que ainda, Jesus ainda não voltou, está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, Jesus ainda não voltou, porque Deus, na sua perseverança, longanimidade e compaixão, ainda quer ver se resgata alguns. Foi por isso que Cristo não voltou ainda. E não está longe não, meus irmãos, não está longe, porque do jeito que está aí fora, o endurecimento do povo, o endurecimento da vida espiritual, está muito perto o dia da chegada do Senhor. Então, amor aos perdidos, rogai ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Urge rogar mais amor, dar e dar-se. Esse dar-se também não é humano, é uma coisa divina. Não falei agora há pouco da moça, né? É o se dar para a obra, é o dar-se para o evangelho. E finalmente, irmãos, indo lá para o final, virou a página, hein? Maravilha. A decência, mais decência, no falar, no conversar, no agir. Cuidado com palavras torpes. Nós temos irmãos, os jovens, às vezes, na igreja. Esse negócio de face, tem revelado muita face. Revela muita face. Face revela muita face. Então, colocam lá fotos na praia, com roupas que... Peraí, eu também não estou dizendo para ir na praia de terno, não é isso. Mas vá com uma roupa onde mostra que você tem o respeito. Não é pegar... Nem vou falar, vocês sabem o que eu estou falando. Porque vocês sabem o que eu estou falando. Então, tem jovens que colocam... As moças ficam grávidas lá na igreja, então vão na praia, mostram aquela barriga com uma tanguinha, sei lá o que é aquilo. É um negócio estranho. Não fica bem. Não fica bem. Lembre-se, aquilo que eu falei no início, o jumento, ele é olhado como aquele, deve ser olhado como aquele que está carregando o rei, seja na praia, seja fora da praia, seja onde for. Ele é aquele que está carregando o rei, onde quer que esteja. E finalmente, meus irmãos, mais amor à parúcia. Eita, aqui se eu fosse ficar aqui agora, ia pregar aqui mais uma hora. Mais amor à parúcia, mais amor à volta de Cristo. Vem, Senhor, o teu reino inaugurar. Vem depressa, porque nós estamos numa fase, meus irmãos, é por isso que eu estou me limitando a pregar avivamento e volta de Cristo. Avivamento e volta de Cristo. Nós precisamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Ele está voltando. Quando você vê essas notícias que nós estamos vendo, foi 800 mil suicídios por ano. Crianças se suicidando. Gente, onde está isso? Onde nós vamos parar com isso? Lá em cima. É onde nós temos que parar, lá em cima. Porque, me digam agora, façam uma pergunta, eu vou fazer a pergunta para vocês. Pensem em tudo que está acontecendo no mundo que vocês estão ouvindo. Tudo. Eu pergunto, tem volta? Você acha que vai voltar aquela escola que vai ensinar bons costumes, cívica? Como é que era aquela matéria? Educação moral e cívica. Vai voltar esse tempo? Volta nada. Agora é menino fazendo operação para virar menina, menina fazendo operação para virar menino. Acabou, gente. Acabou. Vamos reformar a Bíblia.
Gente, pastores querendo reformar a Bíblia, igrejas, como é que chama? Bíblia da inclusão, a Bíblia da inclusão. Aceitar o que Deus abomina? Nunca, nunca. É guardar a palavra. E Jesus falou, quando estas coisas começarem a acontecer, Lucas 21, vigiai, alegrai-vos, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Meus irmãos, não há mais lugar para a igreja aqui embaixo, não. Agora é se preparar, quem é santo, santifique-se mais. Eu não creio mais num avivamento coletivo, exatamente porque Jesus falou, em voltando o Filho do Homem vai achar fé na terra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Eu não creio que vai ser um avivamento coletivo, mas eu creio naquele avivamento do Apocalipse, capítulo 22. Quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, faça adesão ao avivamento das trevas que nós estamos vendo aí. O mundo nunca teve tão bom para pecar como agora. É preciso ser muito crente para se desviar desses manjares que o mundo está oferecendo. Portanto, pastor e jumento, eu quero. Ainda estou aqui no meu ministério, 40 anos, jubilado, mas sempre pedindo a Deus, Senhor, mais jumento na minha vida, mais jumentice na minha vida, porque eu quero isso. Que Deus nos abençoe e abençoe a vida de cada um de vocês aqui. Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento que passamos aqui, pela Tua palavra, pela vida desses irmãos, esses irmãos que se dedicaram, escolhendo a melhor parte e aderindo, Santo Deus, a uma excelente obra, que é a obra do ministério. Abençoa o ministério de cada um deles, que o Senhor possa ajudá-los e fazer o Teu trabalho crescer na vida de todos eles. É a nossa oração, em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém.